Novos showrooms, setor de decoração da JV. Beleza, estilo e durabilidade para deixar seu ambiente mais bonito e confortável. Soluções práticas, inovadoras, funcionais e seguras, com mão de obra garantida. Pisos laminados, vinílicos, mantas e carpetes em diversos padrões. Grama sintética, rodapés, roda-meio e guarnições, cerca para piscinas, papéis de parede vinílico vinilizado e com relevo das melhores marcas. JV Tubos e Acabamentos, na saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. MS em Dia Preview, informação até você. O assunto desse MS em Dia Preview é a reforma trabalhista, a CLT, e eu vou aproveitar esse viés para tratar de um outro assunto: produtividade, competitividade e segurança jurídica para os empreendedores. O que isso envolve? Um tal de operação. Aliás, é a operação que gera lucro e é o lucro que gera emprego e renda. É assim que funciona em boa parte do mundo e deveria ser uma lógica no nosso país. Porém, para que isso seja compreendido como uma fórmula, dá um trabalho muito grande, inclusive de tradução. Quer saber um pouquinho mais desse assunto, desse dilema? Fica no vídeo. Doutora, tudo bem? Tudo Doutora bem. Inês, muito obrigado pela presença. É um assunto que está movimentando a cabeça de muita gente, só que muita gente às vezes nem tem a compreensão exata do que envolve essa mudança da reforma e por que os empresários gostam tanto e por que os empregados, por enquanto, também não gostam. Eu vejo como uma oportunidade para os dois lados, né? Principalmente porque a operação, as empresas, elas estavam muito sucateadas antes dessa operação, porque um lado estaria muito favorecido e o outro não. Por que isso acontecia juridicamente? Olha, Danilo, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando com você. Na verdade, assim, o tema da reforma é um tema que traz uma oportunidade, eu diria, de crescimento do mercado de trabalho, do mundo do trabalho, né? Porque, conforme você acabou de colocar, nós tínhamos até aqui uma realidade bastante difícil para as empresas. Claro que existe responsabilidade desse empreendedor em relação a essas dificuldades. Existe. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós temos, na verdade, a consolidação das leis do trabalho, embora tenha nascido como uma regra quase que administrativa, que depois ganhou corpo jurídico, né? Porque inicialmente, na verdade, a Justiça do Trabalho estava ligada ao Ministério do Trabalho lá atrás, né? Quando nasceu a CLT em 1943. Então, ela precisava mesmo dessa oxigenação que aconteceu. 7 décadas de lá para cá. Exatamente. O mundo mudou um pouquinho. Mudou muito. As relações de trabalho mudaram muito, as pessoas mudaram muito, né? O mundo do trabalho mudou. Então, a gente realmente precisava passar por uma reforma. Eu não estou aqui defendendo se é boa ou se é ruim, Danilo, até porque eu acredito que nós temos algumas questões pontuais que vão ser objeto de ADIM, de ações de inconstitucionalidade no nosso Supremo Tribunal Federal. Já existe até uma ADIM já tramitando. Então, existem alguns pontos ainda que precisam ser bem tratados e melhor assentados para que ela tenha efetividade. Mas o que nós tínhamos até então era uma realidade que, embora o direito do trabalho, ele não é o direito do empregado e nem do empregador, ele é o direito do trabalho. Mas como nós temos no Brasil uma maneira e você falou aí em produção, em produtividade, né? Nós temos uma maneira de empregar um pouco diferente, ou seja, a gente acaba empregando, trazendo esse trabalhador, e esse trabalhador acaba trazendo para as empresas a sua vida pessoal junto com ele. E isso atrapalha muito a produtividade, né? Isso interfere muito na produção desse trabalhador. Porque isso não tem nada a ver com a produção. Não tem nada a ver com a produção. Nem juridicamente, nem economicamente, nem operacionalmente. Exatamente. Então, o que acontece, o que acaba acontecendo na prática em razão desse cunho emocional dessa relação de trabalho no Brasil?
E lembrando que eu estou falando das pequenas e microempresas, que a grande maioria é a grande responsável. São pequenos núcleos, né? Exatamente. Então, nesses pequenos núcleos, Danilo, as relações são muito pessoais entre o empregador e o trabalhador. E em razão dessa pessoalidade, acaba aflorando essa emotividade nas relações. Que vira uma onda de judicialização depois de Terrível. ação trabalhista, de Terrível. reclamação. E aí o que acontece? O empregador, em razão dessa pessoalidade com esse trabalhador, muitas vezes ele não age como empreendedor de uma maneira pragmática. Então ele acaba deixando passar situações tais que mais tarde vão se voltar contra ele. E aí acontece a judicialização, conforme você falou, esse trabalhador, num determinado momento, vai à Justiça do Trabalho e faz a sua reclamação, e o empregador acaba chegando lá de mãos abanando, sem a documentação necessária para demonstrar, na verdade, como que foi essa relação de trabalho. Para a gente ter um exemplo disso, por exemplo, assim, um trabalhador que num determinado ciclo que ele vai fazer numa empresa, ele passa a sabotar a empresa, ou até cometer falhas graves, como um furto, como um assalto, ou como um assédio em alguém, ou um ato de violência lá. Isso não vai parar na ficha notarial dele, porque por uma situação paternalista, não vamos prejudicar a pessoa, não vamos irritar ele, pode ter um reflexo na equipe e tal, tudo. E depois, esse empregado é demitido por justa causa, porque ele fica testando esse limite, e chegar na Justiça do Trabalho e não ter nada na ficha dele, o juiz vai entender que ele foi um excelente empregado e que foi um lapso de decisão do empreendedor que gerou aquela situação e que aí, por conta disso, o empresário pode até perder a ação. Exato. Por conta disso, ele pode perder a ação. Nós temos, na verdade, na justa causa, duas situações. Nós temos aquela situação pontual e um ilícito trabalhista tal, de tal gravame, que basta uma única vez que o empregado cometa aquilo, vai ser o suficiente, na verdade, para justificar uma justa causa. Sim. Né? Que aí pode que é a penalidade máxima. A penalidade máxima que um empregado e o empregador, através do seu poder diretivo disciplinar, pode imputar a um empregado. O empregado também pode imputar à empresa uma justa causa? Pode. Você fala assim, olha, esse lugar está uma merda para eu trabalhar, eu estou justa causa para essa empresa e estou indo embora, eu não quero cumprir. Exato, ele pode pedir a rescisão contratual, é o que nós chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho, em razão de uma justa causa cometida pelo empregador, porque o empregador também pode cometer, por exemplo, um ilícito contra a honra do empregado. Isso Sim. Pode acontecer. Isso né? ainda pode, mesmo com a reforma. Claro, Tá isso continua incólume na CLT, o artigo 482 e o 483, que são as hipóteses de justa causa do empregado e justa causa do empregador. Mas voltando à justa causa do empregado, às vezes uma única situação pontual, Danilo, é suficiente para justificar a rescisão contratual por justa causa daquele trabalhador. E o empregador, se cercar de todos os cuidados, e quando eu falo cuidados, é cuidados no sentido de produzir a prova daquela situação. Sim. Então, diante de uma hipótese, por exemplo, uma situação de furto, o que você tem que fazer? Você tem que documentar, você tem que filmar, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Para isso você tem que estar medindo a operação e ter um jurídico que ele converse pelo menos de vez em quando, coisa que a maioria não faz. Né? Não faz. O jurídico em Campo Grande realmente acaba ficando apenas no aspecto combativo e não no aspecto consultivo. É o bombeiro, que vem quando... Eu tenho um amigo que fala assim, né? Que o advogado trabalhista em Campo Grande, o empregador liga para ele e fala, olha, eu estou com um problema na perna. Aí ele fala, venha no meu escritório, eu vou te ajudar. Aí ele chega com a perna na mão. Então, na verdade, ele só contrata esse profissional, na sua grande maioria, não são todos, mas só contrata esse profissional 99%. Quando já existe uma situação pegando fogo, como você disse, né? E o nosso papel acaba sendo um papel de bombeiro. Mas o advogado ele pode, no caráter preventivo, ajudar muito nas operações. Muito. Ou principalmente se tiver dados, né, como, por exemplo, está monitorando, está vendo a situação de sabotagem, vai envolver uma advertência, vai envolver, no caso, uma suspensão, ou até uma mudança de operação que vai estar baseada nessa questão da nova CLT, né? E aí enfrenta um foco de resistência, ele pode ajudar na tradução daquilo. Sim. Em vez do próprio gerente ou o próprio dono da empresa ter que fazer isso, o próprio jurídico pode ajudar. Sim. Né? O trabalho intermitente, por exemplo, que é o que está na nova lei,
que, olha, meu Deus, voltou a escravidão. É isso mesmo ou não? Ou é pagar pela produção? Olha, Danilo, eu entendo que é pagar pela produção. Por que que eu entendo isso? Na verdade, voltando à questão da produtividade, nós temos hoje um dos trabalhadores mais caros do mundo. Por que isto? Todos os cientistas estão aí, os cientistas políticos, tratando dessa questão. Por que que ele é um empregador mais caro do mundo? Porque ele não te dá a contraprestação, ele não dá a contraprestação para a empresa que seria necessário para justificar o seu salário. Então, o que que acontece? Hoje, quando se fala do trabalho intermitente, na verdade, você está pagando pelas horas trabalhadas e não pela presença física do empregado. Então, Danilo, com essa questão do trabalho intermitente agora, que vai ao encontro de muitas empresas, como, por exemplo, um hotel turístico, ele tem uma demanda sexta, sábado e domingo, e muitas das vezes ele precisava manter um empregado do dia 1º ao dia 30, aonde, na verdade, o foco dele de trabalho seria só no final de semana. Então, isso vai ao encontro dessa necessidade, que é muito bacana. Mas, voltando à questão da produtividade, ele vai pagar pelas horas trabalhadas. Vai contratar por 3 horas, ou vai contratar sábado de manhã, das 8 até o meio-dia, que é o horário que ele necessita de mais mão de obra naquele momento. Principalmente na fase de final do ano agora, exato. Que vai ter um incremento de mão de obra. O próprio comércio de Campo Grande, final de ano, vende mais e espera-se que venda muito, né, Danilo? Então, ele necessita desse trabalhador neste momento, né? É uma situação sazonal, na verdade. Sim. Então, ele necessita desse trabalhador, ele vai contratar pelo trabalho intermitente, o trabalhador vai trabalhar X horas, e isso já é pré-determinado, né? O período que ele vai trabalhar, o que é que ele vai fazer, qual vai ser essa tarefa, e o empregador vai remunerar essas horas com 13º proporcional, férias proporcionais, toda a tributação toda, que ainda não deu uma diminuída. Né? Exatamente. Deveria, mas ainda não deu. Ainda não deu. Então, ele vai remunerar a contraprestação do trabalho. E o que acontece com o trabalho que torna o brasileiro o trabalhador mais caro do mundo? É porque muitas das vezes a própria CLT prevê o pagamento do tempo à disposição do empregador. Então, não importa se eu estou fazendo uma tarefa efetivamente ou não, sim, mas o tempo, o que eu estou vendendo para o meu empregador é o meu tempo. Você vende tempo, não vende produção. Exatamente. Então, o que acontece? Esse tempo à disposição remunerado encarece. Por quê? Porque muitas das vezes, e isso não serve para o bom trabalhador, porque eles existem e são muitos, Danilo, mas serve para o mau trabalhador e eles existem também. E nós precisamos tratar dessa questão, que é aquele empregado que vai para o trabalho e entende que a presença física dele tem de ser remunerada. Isso basta. Isso basta. Isso na antiga CLT não teria, você não tem como lidar com um cara desse, a não ser com uma demissão ou aceitar essa situação. A inoperância dele, no caso. Exato. Nessa, não. Você tem como falar, olha, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato por tempo, eu preciso de você de um tempo menor, a tua tarefa envolve menos tempo do que você realmente fica aqui, e você ganha tempo livre para você ter o seu lazer fora daqui ou trabalhar em outro lugar. Poderia. É importante lembrar que hoje, como está a reforma e como veio a medida provisória agora assinada pelo governo federal, pelo presidente Temer nessa sexta-feira, ela reforça esse tema do trabalho intermitente e diz mais, que o empregador não pode dispensar esse empregado, até pode, desde que ele obedeça uma quarentena de 18 meses para recontratá-lo na modalidade de tempo intermitente. Isso por conta dos PDVs também foi uma das situações que trataram das multinacionais, porque entenderam que aquela medida de colocar as pessoas numa jornada menor para depois demiti-los não seria uma medida adequada. Porém, as pessoas às vezes quando entram no PDV, elas aceitam aquilo ali porque estão de olho numa vantagem, que é uma boa rescisão, uma rescisão diferente e tal, muito melhor do que ficar sabotando a empresa para ser demitido. Exato. E o PDV agora, com a reforma também, tem uma novidade, que aquele documento que você assina enquanto trabalhador vai dar a quitação plena do seu contrato de trabalho. O que acontecia antes, Danilo?
as pessoas aderiam ao PDV, os trabalhadores aderiam ao PDV e acertavam lá 40, 50 mil reais, enfim, aquilo que a empresa tratava lá com eles. Eles aceitavam isto e mais tarde eles vinham à Justiça do Trabalho com uma ação trabalhista dizendo que não era bem assim, que na verdade ele não teve isenção de ânimo para aceitar o próprio PDV, que ele foi forçado a aceitar e que agora ele quer receber todas as diferenças em relação ao valor que ele recebeu e o que em tese ele teria para receber. Juros, porque vai ficar um tempão lá acontecendo na justiça. Quando a empresa for pagar, vai pagar um prejuízo, se for pagar, paga um prejuízo astronômico pelo tempo da ação, nem por conta da situação. Então, hoje, porque assim, o que eu vejo na reforma, Danilo, que é muito importante colocar, eu não defendo nem trabalhador, nem empregador. Na verdade, eu sou advogada e, como tal, eu tenho que olhar para os dois lados dessa relação, né? Até porque a justiça é do trabalho, não é do empregado e nem do empregador. E nem tem como dizer se a reforma vai ser boa ou não. Depende de como ela for usada. Depende de como ela vai ser aplicada. Então, o que eu vejo de pronto na reforma é que ela traz uma ética, ela cobra uma ética no comportamento de trabalhador e de empregador. Então, quando ela fala que o PDV, né, vai dar quitação plena do contrato de trabalho... Ou a negociação vale sobre qualquer situação? O negociado vale sobre o legislado nesse momento, né? Essa a tônica da reforma. Quando ela faz isso, o que ela faz? Ela dá responsabilidade para ambas as partes de fazer efetivamente um acordado e respeitar esse acordado. Porque ninguém está obrigando o trabalhador a fazer um acordo e nem o empregador a fazer esse acordo. E nem o trabalhador ele é obrigado a fazer parte daquele quadro daquela empresa. Não precisa, ele não está amarrado lá, né? Então, o que eu vejo é um desejo de se trazer mais ética à relação de trabalho. É isso que eu vejo na reforma até aqui. Como vai ser aplicado, nós não sabemos ainda. Quantos anos, mais ou menos, doutora, para ter um efeito, toda essa mudança, todo esse barulho? Depende muito das eleições do ano que vem? Depende de uma série de fatores, mas eu não acredito, Danilo, que a gente vá ter assim, a consolidação de tudo o que isso vai significar em menos de 5 anos. Eu acho que a gente não vai ter, assim... Para empresas e para funcionários. Na verdade, assim, a consolidação da própria aplicação da lei, das questões de algumas inconstitucionalidades que serão aventadas, já estão sendo. Então, até tudo isso tramitar, até tudo isso se assentar, até a jurisprudência se formar em torno dessas novas situações, eu não acredito que vá levar menos de 5 anos. Assim, eu diria que 5 anos já é ser bastante otimista, sabe? Então, mas essa questão, voltando ao trabalho intermitente, e agora até na medida provisória, trouxe muito claramente que não haverá seguro-desemprego para o trabalhador intermitente. E isso fez também, né, muitas pessoas... Grande parte da judicialização, esse trabalhador que já trabalhava nesse tipo de regime, ele não vai ser inventado agora, que ele buscava depois pedir para ser demitido, para poder ganhar o seguro e ainda entrava com a ação depois e criava uma indústria. Exatamente. Primeiro que para conter isso, mudou a regra do seguro-desemprego há pouco tempo, mudou a regra, passou de 6 meses para 1 ano e para 18 meses, na verdade, para você ter direito à primeira percepção do seguro-desemprego. Isso já deu uma refreada nos ânimos. E agora, com o trabalho intermitente, tem muitas pessoas defendendo que isso fere o princípio da isonomia, porque trata esse trabalhador intermitente diferente do trabalhador tradicional, vamos dizer assim, com um contrato de trabalho padrão, né? Mas a gente precisa lembrar, Danilo, que no trabalho intermitente, o empregador, com 3 dias de antecedência, ele convoca o trabalhador. E o trabalhador tem o direito de aceitar ou não o trabalho. Sim. Então, no momento em que ele não aceita o trabalho, ele não está em desemprego involuntário, que é o requisito para se receber o seguro-desemprego. Ele está voluntariamente fazendo uma opção de não trabalhar.
Então, presuma que você tem uma empresa, eu tenho outra. Ele pode estar contratado na sua empresa como trabalhador intermitente e na minha também. Então, eu convido ele a trabalhar com 3 dias de antecedência, convoco ele para o trabalho e eu tenho lá um hotel, vamos imaginar. E aí você convoca ele, você tem um comércio e é época de Natal, você vai vender muito, ok? Ele tem um dia para decidir para quem que ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar para mim ou se ele vai trabalhar para você. Então, no momento que ele faz essa escolha, na verdade, ele não está numa situação de dispensa involuntária, que é o que daria direito ao seguro-desemprego. Então, ele não preenche esse requisito. É importante olhar para essa questão tecnicamente, porque tem muita gente falando, mas que absurdo, esse trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego. Mas é porque ele tem a oportunidade de trabalhar ou não. Mas a jornada dele também, em determinadas situações, é o que vai mais acontecer no trabalho intermitente, é muito menor do que o trabalhador tradicional, envolve uma pontualidade maior, é mais fácil de lidar Exato. com isso. E ele tem a oportunidade de trabalhar sempre. Sim. Por quê? Porque ele não tem exclusividade com determinada empresa. E se souber formar preço, Sim. ganha até mais, né? Com certeza, ele pode ter uma remuneração muito maior, até porque ele também vai receber FGTS, férias, 13º, todos esses valores proporcionais ao período trabalhado. Agora, com relação a outra cultura também que existe, por conta do paternalismo das empresas, que a gente está falando dessa CLT antiga, muitas vezes tinha até funcionário que tinha uma CLT dentro da empresa, ele tinha lá a carteira dele assinada, e mesmo assim ainda ganhava por fora prestando serviço com alguma situação dessa. O que é algo depois na Justiça do Trabalho fica muito difícil de avaliar. Fala, quem que é esse cara? Ele ganha por prestação de serviço, ele é da casa, ele é do time. Ele é autônomo, ele é empregado, ele é prestador de também com uma serviço. situação bizarra e é algo que nem a reforma conseguiu dar conta, né? Agora nós temos, Danilo, a questão da terceirização, que né, a reforma trouxe a terceirização porque já existia, né? Vale dizer que já existia a terceirização para as atividades meio. E o que é uma atividade meio? É uma limpeza de chão, é um serviço de vigilância, é aquela atividade. Isso, não exato. É aquilo que vai gerar dinheiro para a empresa. Não é atividade fim, não é o objeto social da empresa, na verdade. O empregador não está dentro da finalidade, na verdade, do objeto fim da empresa. Então, a terceirização era possível nessas situações. E agora, com a reforma, ela abre a terceirização como uma possibilidade também para a atividade fim. E aí, sendo feito de maneira, na verdade, escorreita, não há problema nenhum. O que, na verdade, vai ser necessário observar com muito rigor, como se observava antes, né, é se efetivamente é uma pessoa jurídica que vai prestar esse serviço, se efetivamente não é um empregado que foi dispensado e forçado a ser uma pessoa jurídica para vir prestar esse serviço para o trabalhador, para o empregador. Ou uma forma de dar um aumento para alguém, não é dessa maneira, abrindo um outro caminho ali jurídico, que vai virar um emaranhado de situações que vai ser difícil de entender na justiça. Sim, então, na verdade, o que se busca sempre é coibir a fraude, né? Não havendo esta intenção, não havendo esse propósito, é claro que a terceirização também é uma hipótese muito bem-vinda, né? Para que efetivamente as empresas se tornem mais produtivas, Danilo, porque nós necessitamos disso. No momento de crise, né? Vai demorar muito para resolver isso aí. Voltou a crescer, mas até voltar a ser o que era antes, e ser melhor do que antes, ainda tem chão ainda. Mas muito chão, porque acho que nós nunca vivemos uma crise tão profunda. Eu assim, não me recordo e não sou mais criança, deveria, né? Eu passei por inúmeras crises nesse país, minha empresa tem 24 anos, né? Eu advogo há 16 anos e acho que nunca passamos por uma crise tão profunda como esta. E hoje as empresas que efetivamente continuam abertas ou estão operando no vermelho ou tiveram que se endividar em bancos para manter os postos de trabalho. Então a gente necessita assim, da união, na verdade, de empregados e empregadores no sentido de levantar esse país, de produzir riqueza. Jurídica, né? Essa guerra de que um lado é um lado, outro lado é outro lado, isso não alavanca a operação, não alavanca o país e não tira a gente dessa situação dramática, né? Esse duelo, sabe, Danilo, como que eu vou lhe dizer, essa... dicotomia, né, praticamente. Exatamente.
isso só traz malefício de parte a parte, ninguém se beneficia com isso, né? Então, eu acho que é um momento ímpar para a gente efetivamente amadurecer mais e crescer mais. Porque só é possível também a gente ter um crescimento real a partir de um amadurecimento tanto do trabalhador quanto do empregador, né? E amadurecer o empregador também no sentido dele fazer a parte dele nessa relação do trabalho, conforme nós falávamos antes, pontuando as questões e registrando aquelas questões durante a relação de trabalho que efetivamente trouxe um prejuízo para a empresa naquele momento. Porque depois ele tem como dizer que, olha, aconteceu tais e tais situações. E muitas das vezes ele deixa passar e não pontua. O paternalismo, e não registra. Depois ele não tem como ter quantificado isso, né? Não tem. Dimensionado, talvez, não para o tem. juiz ou para a justiça. E muitas vezes, né, nesse caminhar, eu vejo que os empreendedores, os empregadores, às vezes falam da justiça do trabalho como uma justiça extremamente protetiva, como uma justiça, o juiz do trabalho só olha para o trabalhador, não olha para a empresa. Mas se ele for protetivo também, né? Mas se ele mesmo, empregador, durante a relação de trabalho, durante o contrato de trabalho, ele não fez a parte dele, ele não tem elementos para levar para o juiz julgar. O juiz não pode julgar fora do processo, o juiz vai se ater aos fatos e vai se ater às provas que se levam aos autos. Então, se o empregador não tomou as providências que ele precisava durante o contrato de trabalho e ele chega na Justiça do Trabalho de mãos abanando, sem provas tais que demonstre efetivamente como foi aquela relação de trabalho, não será o juiz que fará um milagre. O juiz só vai, na verdade, aplicar a lei numa situação que está nos autos. Ele não tem como julgar fora disso, né? Então, a gente não pode também penalizar a Justiça do Trabalho e muito menos os juízes trabalhistas, desacreditar que nós temos excelentes juízes. Eu tenho muito orgulho dos nossos juízes de primeira instância, tenho muito orgulho dos nossos desembargadores, porque são exímios estudiosos do direito do trabalho. E eu confio muito na aplicação dessa lei, da reforma, de uma maneira muito equilibrada pelos nossos juízes de primeira instância e confirmado pelos nossos desembargadores, pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho. Porque eu tenho a oportunidade de conviver com alguns juízes que são até meus professores. Nesse momento estamos fazendo um curso na Escola da Magistratura do Trabalho sobre a reforma trabalhista. E, assim, é um prazer enorme poder usufruir de tanto conhecimento desses professores que são juízes de primeira instância, que estão lá ministrando essas aulas, né? E assim, é muito honroso, porque são grandes estudiosos mesmo do direito do trabalho. Então, eu acredito muito que essa reforma vai ser aplicada com muito equilíbrio. Nessa engrenagem para dar tudo certo. Né? Sim. A justiça está trabalha pelo equilíbrio, e sem equilíbrio não tem desenvolvimento. Não tem. Obrigado, doutora. Olha, doutora Inês, foi um grande prazer. Prazer foi meu, Danilo. Disponha sempre. Ajuda muito, porque um dos papéis desse programa é trabalhar com elucidação e tradução da realidade, para que as pessoas consigam ter consciência e noção, aí sim formar opinião, não formar opinião de forma precipitada. Exato. Foi um prazer participar. Obrigado. MS em Dia Preview, informação até você. Fica aí um viés importante, um ângulo muito importante de um especialista, de uma pessoa que está estudando o assunto da reforma trabalhista. Um abraço, até a próxima.